Graça e paz. Gostaria de compartilhar com você um versículo que todos nós deveríamos vivenciar todos os dias. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 13, que diz assim: Vós sois o sal. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe será restaurado o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Todos os ensinamentos de Jesus eram baseados em coisas do cotidiano, do dia a dia. Ele usava elementos e situações que as pessoas usualmente viviam e conheciam para alertar, para admoestar, para ensinar. E com o sal não foi diferente. O sal, desde a antiguidade, sempre foi um elemento de muito valor. O sal era comercializado como uma pedra preciosa, como um tesouro. Pessoas eram trocadas por sal. Eu já assisti a alguns filmes, novelas, em que pessoas eram trocadas por um punhado de sal. E nesse caso, Jesus nos compara ao sal. Esse sal era bem notório lá em Jerusalém, por quê? O sal era trazido do Mar Morto. Eles traziam em grande quantidade. E ao longo do caminho, caíam alguns pedaços, ou alguma quantidade de sal se perdia ao longo do caminho, e as pessoas pisavam. No templo, o sal era utilizado na hora do sacrifício, na hora das oferendas. O sal sempre teve muita importância. Os soldados romanos foram pagos com sal. Daí a palavra salário, porque vem do sal. E tudo que o Senhor nos requer é que nós sejamos como sal. O sal que tempera o alimento. O sal também era utilizado para que as carnes não deteriorassem. Não existia refrigeração, não existia uma outra forma de se salvar ou preservar alimentos, a não ser a salmoura. Então, o sal era riquíssimo, né? E o Senhor nos pede é isso, que sejamos como sal, que a gente dê sabor à vida do outro, que a gente tempere as nossas palavras, que a gente sirva de bálsamo na hora que a pessoa tiver com a ferida, porque o sal era cicatrizante. Então, são inúmeras utilidades do sal. E ele fala isso, se o sal perder o sabor. Eu pesquisando, eu vi que o sal ele não se deteriora nunca, ele não se estraga, mas ele se mistura. Se cair no chão, por exemplo, ele se mistura e ele perde a pureza. Ele perde a sua utilidade de ser utilizado como alimento, né? E o Senhor diz que se ele for alterado, de nada serve. Então, como podemos fazer isso? E não eram só os judeus que utilizavam o sal dessa forma. Outras religiões também usavam o sal como purificador em banhos, né? Um dia desse eu estava assistindo um filme sobre o descobrimento do Brasil e o rei, ele tinha uma ferida na perna e não cicatrizava nunca. E aí os médicos brasileiros indicaram para ele fazer um banho de sal todos os dias. E como portugueses não tinham o hábito de tomar banho, né? Eles no começo achou um pouco estranho, mas aceitou. Então todos os dias ele ia, o pessoal levava ele, e Dom João mergulhava a perna no mar, e ele ficou bom, e ele recomendou. E eu achei muito interessante porque eu gosto muito da praia, né? Eu gosto muito do mar. E eu já senti no meu corpo uma melhora por conta do sal.
Eu sinto algumas dores e nas articulações, e sempre que eu vou ao mar e mergulho, eu sinto uma diferença. Então, assim, é verdade, né? É verdade, porque eu já senti em mim, e outras pessoas já fizeram uso do sal e sentiram isso na sua própria pele, no seu corpo. Então, que possamos ser esse sal, o sal que cura, o sal que traz vida, o sal que purifica, o sal que cicatriza, o sal que dá sabor. E possamos verdadeiramente ser o sal da terra, assim como nos ensinou Jesus. Graça e paz.